Oi gamers, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. E nesse primeiro vídeo eu vim trazer pra vocês Dorper. Sim galera, eu vim trazer Dorper, um jogo que muitos youtubers fazem, né, no Minecraft. E eu resolvi trazer pra vocês no primeiro vídeo, né, como primeiro vídeo eu resolvi trazer esse joguinho famoso que é Dorper. Ontem mesmo a Bibi e o Sr. Pedro jogou no Minecraft, então eu resolvi trazer pra vocês, beleza? Então vamos lá, mano, descer um cubinho desse daqui de Dorper e eu já volto. Beleza, gamers, voltei. E bom, eu acho que eu não sou muito bom nisso daqui, né? Mas vamos tentar. 1, 2, 3. E antes de tudo, galera, vai deixando o seu likezão aí e se inscrevendo no canal, beleza? Então é isso, gamers. Então vamos lá. 1, 2, 3. E vai! Não. Galera, já falhamos aqui na nossa primeira tentativa. Bom, gamers, vamos agora para nossa segunda tentativa, né? Mano, eu ia falar um recado aqui pra vocês, mano. Cai aqui sem querer, já volto, game. Bom, gamers, voltei aqui, né? Me perdoe pelo corte, gamers. Mas, então, eu tô pensando em pular em outro aqui. Nossa, olha esse daqui. Gamers, nunca vi nada assim. Ô louco, vamos ver esse daqui como é. Cuidado pra não cair de novo sem querer. Nossa, esse daqui até que é legalzinho, né? E vamos ver aquele último ali. Beleza. Mano, esse daqui tá muito escuro. Nossa, tá legal, gamers. Olha só, eu pulei uma vez aqui. A segunda não valeu porque eu fiz sem querer. Eu vou pular uma vez de cada um. E vamos ver em qual eu me sair melhor. Agora vamos nesse daqui, que tá atrás do outro que eu tinha pulado. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, gamers. 1, 2, 3 e... vai. Uou! Quase consegui, gamers, quase consegui. Gamers, pelo visto não deu muito certo nesse daqui, né? Agora vamos tentar nesse daqui, que eu tô achando mais sombrio. Não é esse daqui não. Esse daqui, né? A gente vai tentar depois nesse daqui que eu tô achando o mais sombrio. Eu tô com tipo muito medo de pular ali. Mas beleza, agora vamos nesse daqui, gamers. E vamos lá. É 1, é 2, é 3. Deixa eu ver aqui. E já. Nossa. Morri. Não, gamers, eu não vou dar bem com nenhum, velho. Não é possível. Vamos tentar o próximo agora. E bom, gamers, agora chegou a hora de pularmos no sombrio. Então deixa muito like, porque dá muito medo. E baixa esse mapa no TK, mano, porque dá medo mesmo, se for a sensação de você estar jogando. Então vamos lá. É 1, é 2, é 3 e eu tenho que cair ali. E já consegui, gamers! Nossa! Sabia que ia dar alguma merda. Eu sabia que ia dar alguma merda. Enfim, gamers, voltei. E eu vou tentar a segunda tentativa, né? É até que é legal pular ali. Dá pra você pular de boa. E depois de eu pular aqui a segunda vez pra ver se eu consigo, gamers, eu vou ver o que tem atrás dessa lava. Porque eu ainda não olhei, deixei isso pro vídeo. Beleza? Então vamos lá, pular de novo aqui. Nossa, vamos ver se tudo na mira certa. Ok. 1, 2, 3 e super jump. Oh, damn! Era pra cair no outro lado. Agora que eu percebi, gamers. Então, vamos renascer aqui de novo e vamos ver o que tem atrás daquela live finalmente. O mistério. Voltei, gamers. Minha vida tá mais assim porque o esqueleto me acertou, se você tá se perguntando isso. Ok. Então vamos lá, gamers. Então vamos lá. Será que tem alguma coisa atrás dessa lava ou será que não? Eis o mistério! Eis o mistério! Então vamos lá. 1,
2. O que acontece se eu pisar aqui, hein? Ai! Nossa! Nossa! Ai! Nossa, eu vou morrer, galera! Eu vou morrer, gamers! Eu vou morrer, gamers! Morri. Olá, senhorita aranha. Olha, gamer, a senhorita aranha está feliz e ela vai se jogar no buraco. Adeus. Tadinha. Ixi! Ah, tá viva! Nossa, eu pensei que a dona aranha tinha morrido. Tá, a dona aranha não, a aranha. Eu tenho pavor de aranha. Tá, vamos lá. Será que tem alguma passagem mesmo ou será que a gente tem que passar? Nossa, pensei aqui dando um pé. Será que a gente tem que passar rápido? Aí, o que será? Então vamos lá. 1, 2, 3 e vai! Não, não. Pelo visto não tem nada, gamers. Passou uma parede clarinha, mas não tem nada. Não tem nada. Então foi esse o vídeo, gamers. Espero que vocês tenham gostado. Me arrisquei naquela lava por vocês, gamers. Então deixa muito like nesse vídeo, beleza? Pra gente trazer o próximo Megador pra galera. Vou deixar o download do mapa aí na descrição se vocês quiserem jogar, no caso também, né? Enfim, é muito legal, galera. Então joguem. Beleza? O download vai estar na descrição. E o download do Minecraft também vai estar na descrição. Sigam-me no Instagram. Eu sei que eu precisei o primeiro vídeo, mas sigam-me no Instagram, por favor, galera. Lost e Oficial, beleza? Então é isso, gamers. É nóis. Falou. Até o próximo vídeo. E tchau!